povo que curte videogame, hashtag seus muito curte, que eu podia abraçar para o resto da vida. Bem-vindos ao GamePad, o programa que toda semana te conta um Paranauê para você manjar mais os Paranauês. E a gente anda atendendo todos os seus desejos, sim, todos, absolutamente todos. E essa semana é mais um. A gente vai falar esta semana sobre narrativas emergentes. E para você entender o que é isso, a gente precisa definir o que é emergência em videogame e o que é narrativa também. A gente começa com o conceito de emergência, que não tem nada a ver com você estar num momento de ação e você sai correndo, não. Emergência em videogame tem a ver com game design. É quando a mecânica do jogo responde àquilo que você está fazendo. Tem outro conceito chamado agência, que é quando você aperta um botão e o computador fala: você está apertando o botão de correr, então eu irei correr. São coisas completamente diferentes, tá? Um é a máquina respondendo e o outro é a mecânica do jogo conversando com você, sacou? Uma coisa muito maluca no estudo de videogame é a narrativa, sabe por quê? Porque videogame é um sistema de regra. Você vai lá, daí você joga, daí você ganha, você modifica a regra, às vezes você cheata, né? Por que não? E quando você fala de narrativa, no momento da interatividade, parece que essas coisas são, tipo, opostas. Se você tem muita narrativa, você tem menos interatividade. Por exemplo, quando você assiste um filme, o filme fica passando, você vai no banheiro, ele continua passando. No joguinho, não, se você deixar o controle ali, não, você vai morrer se não apertar o pause. Mas se você sair, voltar, o jogo tá parado. Então, você precisa atuar. E daí vem esse problema com narrativa. Como é que funciona quando existe um lugar de interatividade e você também tem que contar a história? E para isso, eu vou falar de duas pessoas que eu adoro muito, que eu acho que são muito incríveis e que merecem citação. E a primeira pessoa é um cara chamado Armando Troisi, que foi o diretor de animação de Mass Effect. E o que ele fala é o seguinte: a animação dentro de um jogo tem que meio que servir para o jogador. O jogador tem que poder controlar de alguma forma, modificar. E para ele é isso que diferencia videogame de outras mídias. E a outra pessoa linda e maravilhosa é o David Cage, que é o criador do Heavy Rain. E o que ele diz é que para ele a história de um jogo tem que funcionar tipo uma corda elástica. Então você vai modificando da maneira que você quiser. Então ela existe em termos de estrutura, mas ela tem que servir ao jogador. Esses dois caras são caras muito interessantes, porque eles estão falando exatamente do que a gente está vivendo agora, que são histórias um pouquinho mais elásticas. Na minha humilde opinião, videogame é tipo um processo. É um sistema de regras com certeza, e você vai apresentando temáticas. Às vezes são histórias, às vezes são só temas. Olha, essa navezinha é você, olha, aquela é o inimigo. Então você vai fazendo um processo aí entre ludologia e narrativa. E daí vamos entrar em narrativa de verdade. Para você contar a história em videogame, tem mais ou menos três maneiras de fazer. A primeira é quando é linear. Então você vai daqui para cá. Um monte de jogo é assim, gente. Você conhece 1 milhão. A segunda é quando parece que tem uma escolha, mas não tem muito bem. Sabe em Assassin's Creed? Quando você parece que tem uma escolha de como você vai fazer as coisas, mas no final não importa muito o que você escolheu, você vai chegar no mesmo lugar. A pessoa que escolheu, sei lá, matar todo mundo rápido, a pessoa que fez mais stealth, elas vão chegar na mesma coisa narrativa. Então, apesar de você ter uma sensação de escolha no game design, isso não reflete na narrativa. E a terceira é quando a gente chama de arbóreo. E arbóreo é por conta de árvore mesmo. Tem um tronco e daí sai um monte de coisa desse tronco, tipo Walking Dead. Toda vez que você faz uma escolha, você muda e pode chegar num lugar diferente. Sacou? Tem ainda mais uma maneira de entender narrativa, que é onde a gente quer chegar para falar de narrativa emergente. A primeira é narrativa embutida. Narrativa embutida é simples. Você tem um ponto A e o ponto B. E qual é a história que a gente diz? Você precisa pegar tal coisa e trazer para mim. Então a gente vai fazer o jogador sair do ponto A e até o ponto B e voltar para o ponto A. Narrativa emergente são todas as coisas que acontecem no meio desse chegar do ponto A para o ponto B que não estava necessariamente planejado no jogo. Para você entender melhor, eu vou te dar 3 exemplos de 3 historinhas muito legais. Senta aí. O primeiro foi quando eu decidi testar GTA, porque diziam GTA 4, porque dizia que o mundo era aberto, lindo e maravilhoso. E daí o que eu fiz, eu sentei, peguei um balde de pipoca e fiquei esperando o jogo agir por 18 horas. E o mundo era realmente muito incrível. Mas eu não relei a mão no controle. Então tudo que o mundo do jogo estava me proporcionando era algo totalmente da minha cabeça, porque eu não estava fazendo nada. Minha segunda história é Resident Evil 6. Você jogou Resident Evil 2? Quando você acaba tudo no final, tem tofu sobrevivente, que é tipo um queijinho com uma faquinha, que você consegue destravar. Pois então, quando eu fui jogar Resident Evil 6, eu falei, cara, eu vou prestar homenagem pro Resident Evil 2. E joguei tudo na faquinha. Precisava? Não.
mas eu fiz sim, e eu gostei muito. E a terceira história, que pra mim é a mais narrativa emergente do mundo, é a história que eu vi na sala de aula. Um ex-aluno meu chamado Marcelo falou que ele jogava Skyrim somente como um lenhador. Ele decidiu que a profissão dele era lenhador. Então ele não podia usar armadura, que não fosse camisa flanelada e calça. Ele não podia usar nenhuma arma que não fosse um machado. E todo dia ele tinha que cortar umas árvores para ganhar uns dinheiro. Pensa como foi a experiência dele com Skyrim. Sim, foi bizarra do jeito que você pensou. Essas historinhas que você ouviu são exemplos de como todo jogo tem potencial para ter uma narrativa emergente. Contudo, tem jogos que realmente a gente diz que tem narrativas emergentes. Vou te dizer quais eles são. Lembra, sim, Sims é tipo a mãe, o pai, escolhe o gênero que você quiser, das narrativas emergentes. Por quê? Existe uma estrutura, então existe regra, mas você faz o que você quiser. Você pode escolher casar, ter um filho, ir pro trabalho, não ir pro trabalho, morrer, não morrer. Você que decide. É claro que no The Sims essas regras ainda eram muito rígidas, então era muito difícil balancear vida, trabalho, etc. E é para isso que serve o Motherload e o Cheat, que é para você só poder criar aquilo que você quer. Mas essa coisa de você poder fazer o que quiser é exatamente o espírito da narrativa emergente, porque vão surgir histórias que os desenvolvedores nem imaginavam. Meu segundo exemplo segue bem essa linha e é Little Big Planet. Lembra lá no vídeo do FPS, quando a gente estava falando sobre mod, que então as empresas deixavam as pessoas criarem coisa a partir do código do jogo? Então, Little Big Planet fez isso, só que ainda deixou você compartilhar, um passo a mais. E com certeza o jogo que talvez seja o melhor exemplo de narrativa emergente hoje em dia, inclusive então por conta disso também, o melhor exemplo de sandbox e mundo aberto é Minecraft. Porque em Minecraft você pode fazer tudo. O que você quer fazer? Faz. Você pode criar geografia, você pode criar como você vai jogar, você pode escrever histórias. Inclusive, ele é uma plataforma tão louca para emergência de histórias que tem um monte de gente que escreveu livros e tá ganhando muito dinheiro e livros muito bacanas sobre a sua experiência em Minecraft ou a experiência do seu personagem. Então, se você nunca experimentou, eu acho que vale a pena testar para você ver onde a gente vai chegar. Ou então, pelo menos, vislumbrar, porque vem aí No Man's Sky, que vai ser um universo muito louco, que você vai explorar planetas e cada pessoa vai explorar o planeta que rolar e vai fazer nesse planeta o que tiver. É tudo randômico. Pensa assim, quando a gente está falando de narrativa emergente, a missão épica do jogo não é necessariamente cumprir um objetivo, é simplesmente jogar. Sacou? Legal, né? Fico muito empolgada. E se você fica assim, tão empolgado com isso quanto eu, a minha dica da semana vai pra você. É um livro lindo, maravilhoso, incrível, chamado First Person New Media as Story, Performance and Game. E ele vai abrir as portas para um monte de discussão sobre o que é narrativa, o que é narrativa em jogo, o que é narrativa emergente. Meu Deus do céu, lê esse livro que você vai amar. Como você reparou, se você pedir um tema, eu faço. Então, pede pra mim no e-mail higiene.brasil@higiene.com e semana que vem eu volto com mais GamePad. Beijo!